como eu peço a Deus e recebo. Isso muda tudo. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sei que vai ser muito enriquecedor para a tua vida. Eu sei que, assim como o Senhor me abençoa com essas práticas, vai abençoar a tua vida também. E eu já posso te dizer, tudo vai mudar para você a partir de então, quando você começa a praticar esses três passos que eu pratico. E a minha vida tem mudado de maneira sobrenatural no Senhor. Mas a nossa reflexão está exatamente em Marcos 11:24. A palavra de Deus nos diz assim. Marcos 11:24. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim, tudo lhes será dado. Isso me motiva demais. Por quê? Porque de fato é assim. É tão fluido, é tão fácil assim, Nath. É. A religião e algumas coisas tentam burocratizar as coisas que Deus tem pra nós. Taca a lua aqui, valoriza esse vídeo. Mas a religião, ela tenta fazer isso. O diabo também e os seus. Mas a palavra de Deus diz que tudo que você pede, crendo que vai receber, já é seu. Porque tem coisas, aí vamos já quebrar um ponto. Porque tem coisas que eu peço e não acontece, porque você faz um ponto aqui que eu errava. E eu fui entendendo isso, sabe? Eu tô lendo aqui um resumo para que eu não saia do que Deus quer falar com você através desse vídeo. Eu vivia a minha vida de um jeito muito difícil. Era um tempo, sabe, que nada andava, nada fluía. E isso era muito ruim, né? Porque ninguém se sente realizado sem que as coisas na sua vida aconteçam. E quando eu via que as coisas que eu sonhava como jovem, sonhava que acontecesse, não acontecia, aquilo causava uma certa frustração para mim. Eu começava a entender, a pensar, entender não, mas a pensar. Pois por que certas coisas não acontecem? A Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E você vai entender um pouquinho mais sobre pedir, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos simples que você vai ver tanta coisa acontecer, tanta coisa se realizar. Não é mágica, mas eu gosto de usar esse termo, é mágico como acontece. Eu digo mágico não associando a palavra de Deus a isso, mas lúdico e fluido e lindo como acontece. É nesse ponto que eu me refiro. Mas sabe, quando eu tive tempo de exposição à palavra de Deus, a minha mente foi sendo renovada, conforme Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você não entende o quanto a palavra de Deus me motiva. Por isso, toda vez que eu paro para gravar, eu, na minha rotina mesmo, paro o celular um pouquinho, mesmo com as crianças, tem vídeos aqui com as crianças pra lá e pra cá, mas quando eu paro para falar da palavra de Deus e imaginar, ela é tão transformadora. O desejo de Deus é realizar os seus sonhos, e através desses 3 passos de fé, baseado na fé, é que Deus vai trazer coisas na tua vida que você nem imaginava mais que poderia acontecer. Independente da tua idade, Deus não está ligado à idade. Deus não está se importando com essa limitação humana. Isso é para aqui, para o raso, para o natural. Para o sobrenatural, para o sobrenatural não tem limite. A palavra de Deus diz em Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis. Fazendo esses 3 passos, homem e mulher de Deus, tu vai ver a tua vida mudar bruscamente. Mas se exponha. Poxa, eu vou fazer o que essa menina está dizendo. Vamos ver. Você não vai perder nada. É a palavra de Deus que vai transformar, sabe? Pela tua fé. Coisas que você imagina vai se materializar. Só imaginava assim por alto. Será que um dia pode acontecer? Ousa fazer esses 3 passos. Mas vamos justamente para eles. O passo 1 que eu, Nathalie, comecei a fazer e faço, e todas as vezes acontece. Parar de pedir como uma mendiga para Deus. Mudou tudo. Sabe aquela coisa de vamos pedir, vamos orar, se for da vontade de Deus ele vai corresponder. Orar e pedir é lícito e correto, conforme a palavra de Deus. É para isso que nós temos, né, o acesso ao Pai, para orar e pedir para Ele. Mas não, você vai perder justamente esse padrão aqui agora. Não é aquele padrão de Deus me dá, e às vezes acontece até vãs repetições. Não é errado repetir algo pedindo para Deus, mas ficar naquilo, sem o coração ligado naquilo. Aquilo gera um desgaste tão grande, e há pessoas ainda que estão perdendo tanto a essência desse pedir. Sabe, quando eu vou pedir para Deus, eu vou como uma filha que eu sou. E vou com a certeza de que tudo o que eu pedir em oração vai ser me dado. Por que eu tenho tanta essa certeza? Porque eu sou filha e eu tenho filhos. Nathalie tem 2 filhos. Quando os meus filhos pedem algo para mim, eu não nego. De fato, eu não dou no momento algumas coisas, porque às vezes ele tá resfriado, né? Ele nunca fica. Mas algum dia frio, não quero dar um sorvete, algo assim. É só para você entender bem. Eu, Nathalie, eu de fato, eu paro para analisar o que eu vou dar, para não fazer mal. Às vezes Deus não está te dando um não, Ele só está te dando isso aqui. Calma, vai chegar o tempo de você ter isso. Algumas pessoas confundem a vontade de Deus como se a vontade de Deus fosse ele não ter nada na vida, não ter sonhos realizados, ele não crescer, não ter condições, associa isso à humildade. Deus não está falando disso. Humildade é sobre coração, não é veste rasgada, ser humildezinho. Não, ele é o Deus o dono do ouro e da prata.
Se você tiver problema com dinheiro, não queira ir pro céu. Lá tem ruas de ouro e de cristal. É a palavra dele que diz. Mas sabe, eu parei de pedir e de me ver de uma forma pedinte para Deus, porque eu não era aquilo. E muitas coisas não aconteciam porque eu suplicava. E ele não quer isso para mim. Grava isso. Existe um versículo bíblico que agora eu não me lembro, mas eu me lembro como ele é, não me lembro onde ele está. Mas ele diz que ele me deu, não poupou seu único filho por mim. Outro ponto aqui, outra chave muito poderosa para você. Quando você entender, às vezes quando a gente diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo lindo. Mas às vezes a mente humana quer dizer, no mundo todo Deus deu a vida do filho dele por mim. Quando eu personalizo e trago para perto e começo a imaginar, uau, Deus deu o único filho dele por mim, por nada ali. Vê como isso ganha força. A gente começa a meditar. Josué 1:8 diz, medita no livro, né? Da lei, de dia e de noite. Ou seja, meditar, mastigar, ficar pensando naquilo. Quando eu paro para ler essas coisas, versículos bíblicos como o Lucas, Atos 3:16. Não, João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, eu personalizo isso para mim. Uau! Então você, Pai, entregou o seu único filho por mim amado de tal maneira. E o versículo que eu estava dizendo é justamente isso. Deus entregou, não poupou o seu único filho por amor de nós. Como, pois, o versículo ainda complementa, como, pois, ele não me daria todas as coisas juntamente com ele? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Saber que Deus não poupou o único filho. Gente, a gente tem filho, a gente sabe como é. É algo nosso. Quando a gente para pra pensar no amor que a gente tem, chega a dói. E Deus não poupar o único por amor a nós e ainda dizer, como pois eu não dou essas coisas que você pede, essas coisas que você pensa, juntamente com ele? A palavra de Deus é poderosa. Mas a gente vai continuar. O segundo ponto que eu faço aqui. Sabe? Eu já oro agradecendo. Nath, eu tenho um caderno aqui, ó, tá bem pertinho, dá pra te mostrar. Já ultrapassou até as folhas do caderno, sai pegando folhas que já estão usadas e escrevendo. Eu não peço pedindo, ou não oro pedindo. Vige, não ora não pedindo, não. Não oro pedindo. E aqui é que tá. Quando Jesus, na multiplicação de pães e peixes, ele foi apresentar ao Pai aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele foi apresentar ao Pai, isso aqui é um ouro muito grande para a tua vida. Isso vai mudar a tua forma de viver. Quando ele foi, sabe, ao Pai apresentar isso a ele, Pai, ele disse, graças te dou. Jesus em momento nenhum disse, Pai, olha, multiplica esses pães, eu não sei como eu vou alimentar essa multidão aqui não. Não! Ele disse, graças te dou. Jesus, o Pai, não sabia que Jesus precisava de um milagre extraordinário daquele não? Porque estava em jogo o nome de Jesus. Se há um milagre não acontecer, seria vergonha para o nome do nosso Deus. E Deus, do nosso Jesus, né? O nosso Deus, você já entendeu. E Deus, sabendo disso, ele é consciente. Deus é muito consciente que você está vivendo. Mas quando Jesus foi orar, ele não foi dizendo, só tem essa quantidade de coisa aqui, não sei o que eu vou fazer, me ajuda. Não, não, não. Olha o que ele disse. Pai, eu te rendo graças. E o milagre aconteceu ou não? Vai ter gente saindo daqui, voltando para esse vídeo e dizer, irmã, eu fiz. Nossa, como me emociona a palavra de Deus. Não é emoção vazia, mas uma coisa que me completa, a palavra de Deus. Vai ter gente voltando pra dizer aqui nesse vídeo, irmã, eu fiz, funciona. Gente, a palavra de Deus transforma vidas. Façam. Mas ainda tem outro ponto aqui. Ele rendeu graças, então eu, Nathalie, não paro pra ficar implorando, pedindo, não, pai, obrigado por isso, por aquilo. Deixo lá. E antes de você entender, sabe, parar de implorar vai fazer com que você entenda justamente o primeiro ponto. Parar de pedir como mendigo, entender o seu lugar de filho, a sua identidade em Deus, o prazer dele lhe dar. Uau, ele tem prazer. A palavra de Deus diz, ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Prosperidade não é apenas dinheiro, é dinheiro também, porque o povo de Deus, algumas pessoas estão perecendo pensando que Deus não quer prosperar eles. Deus não tem nada com miséria, ele é o dono do ouro e da prata. Miséria foi quando a queda que aconteceu lá, Adão e Eva. Jesus veio justamente para trocar esse lugar da gente. A gente já é rico em Deus. Quando a gente assume essa mentalidade, as coisas começam a mudar. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu sei que vai abençoar a tua vida também. E sabe, saber que Deus tem prazer na prosperidade de cada um de nós é entender que Ele é um Deus bom. E achar que esse Deus é um Deus ruim, que amassa e aperta, é contraditório à sua bondade. A palavra de Deus diz em Salmos 23:6: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É todo dia, irmão. É todo o momento da tua vida. Tu já arrancou o dia 1 de março da tua agenda? Não. Tu já arrancou o dia 15 de março da tua agenda? Não. E o dia 20? Também não. A mesma coisa é a misericórdia e a bondade de Deus. Você não consegue tirar. Você só precisa tomar posse. Você entende? Tomar posse disso. E eu já quero te pedir aqui. Se você sente no coração que pode compartilhar algo aqui que você já viveu com Deus através da fé, compartilha. Sempre tem alguém que precisa ouvir uma história de fé para motivar. Se inscreve aqui, fica aqui com a gente, porque sempre tem dicas aqui mais práticas, sem, sabe, burocracia, porque a palavra de Deus não é cheia de burocracia. Mas, sabe, aqui tem um fluir de Deus para a tua vida. E então, vem o terceiro passo.
Ah, irmã, eu celebro aquilo que eu já recebi. É. Então quer dizer que você pede sem mendigar. Você ora, crendo que vai receber, sim. O 2. Você já ora agradecendo, você não fica pedindo, pai, eu quero isso, quero aquilo. Quando eu vou dizer pra Deus que eu quero, eu vou como uma criança. Irmão, isso aqui vai te ajudar também. Eu vou como uma criança. Sabe quando meus filhos vêm pra mim? Quando a gente vai no shopping, num lugar assim, e eles querem alguma coisa, independente de qual seja o lugar, tá? Eles me pedem, sem querer saber preço. Como é que eu vou fazer pra dar? Como é que eu vou fazer pra pagar? Só acreditam que eu vou dar. Você pegou isso aí? Se você pegou isso aí, coloca aí no comentário. Eu peguei. Só pra sinalizar. Quando os meus filhos me pedem algo e eu sou mulher mortal, quando os meus filhos me pedem algo, eles não pedem no sentido de que eu não vou dar. Eles vêm me pedir na certeza de que eu vou sim conceder aquilo. Então você está dizendo que você para de pedir, não pede como mendiga. Você já ora agradecendo. E o terceiro passo, você celebra aquilo, sim. Começa a imaginar eu usando aquilo. Começa a imaginar. Paro para pensar assim, irmão. A Bíblia diz que assim como se imagina em sua alma, é assim que você é. Se você se imagina, eu sou pobre, pobre, marré, 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 você vai ser, irmão. Porque tudo começa aqui, Romanos 12, 2. Se transforma pela renovação da tua mente. Pra quê? Pra experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não renovar a sua mente e começar a entender e pensar diferente sobre você, você não vai experimentar. Mas existe algo que Deus para a tua vida. E coloco, sabe, vou alinhando a minha fé com aquilo que Deus tem para mim. E algo extra que eu quero colocar aqui para te dar. E vai arrematar tudo, todos esses passos que eu te dei. Sério, irmã? Sim. Eu esqueço. Por isso que eu anoto. Porque eu sei que eu vou esquecer. A minha vontade é esquecer. Esquecer pra quê? Pra que aquele milagre seja tão grande que depois eu digo, uau, isso aconteceu. Vou no meu caderno de gratidão, que é assim que eu chamo os cadernos e as escritas que eu faço. Por isso que eu não oro pedindo, eu oro agradecendo, porque acontece. E isso está. E não tem base bíblica pra gente anotar, sim, Abacuque 2:2. Jesus disse a Abacuque, Deus disse a Abacuque, escreve tua visão, ou seja, o que tu quer. Em tábuas, a gente não tem tábua, né, irmão? A gente não vai anotar em tábuas. O tempo de hoje é caderno, papel, qualquer folha. E às vezes eu boto até a data pra me lembrar, uau, eu anotei ali, Deus realizou. Você vai ficar impressionada quando você utiliza esses passos e ver a tua vida transformada. Porque, ó, mente mudada, vida transformada. Cheiro.